Olá, sétimo ano. Vamos começar agora a videoaula através de slides sobre os biomas. O objetivo da aula é identificar os principais biomas da Terra e identificar os principais biomas brasileiros. Bioma é um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Eu trouxe aqui os biomas da Terra. Tundra. Temperatura média de menos 12 graus Celsius, o solo é congelado, a vegetação é exuberante no verão, possui vegetais pequenos, exemplo de gramíneas e arbustos, animais que encontramos é o lemíngue e a raposa do Ártico, e os locais, Canadá, Rússia, entre outros. Eu trouxe aqui os solos congelados, o exemplo, a foto, e aqui o do lemíngue e aqui da raposa do Ártico. Floresta temperada decida, temperatura média de 11 graus Celsius, a vegetação possui árvores que caem as folhas durante o fim do outono e no inverno, pois as estações são bem definidas. Animais, exemplo de animais, marmota e cervo, locais, Europa, Chile, Japão, entre outros. Aí eu trouxe aqui mostrando que no inverno é bem definido, é frio, congelado, no outono as folhas caem, na primavera tem flores e no verão o céu é aberto com sol. Aqui um exemplo de uma marmota, aqui de um cervo. Savanas. Esse bioma é típico da região de clima tropical, quente e úmido, onde a estação seca é prolongada, dura cerca de 4 meses. Exemplo do Cerrado brasileiro. Animais. Zebra e leões são exemplos desse bioma. Vegetação, gramíneas e arbustos, porém tem árvores, muitas vezes próximas entre si, locais, África, Austrália e América do Sul. Quando a gente fala em savana, a gente lembra da savana africana, que eu coloquei aqui o exemplo. Tem as zebras e tem o leão aqui o exemplo. Desertos. Temperaturas variam muito de muito quentes a muito frias. Solo arenoso, vegetação, pouca vegetação, formada por gramíneas e arbustos. A mais famosa das plantas desérticas é o cacto. Animais que encontramos, lagartos e serpentes. Locais, deserto do Saara, deserto do Atacama. Quando também falamos em desertos, a gente lembra mais do deserto do Saara, aqui o exemplo. E aqui é o deserto do Atacama, que fica localizado no Chile. Floresta boreal. Nos invernos, são muito frios e longos, e pode chegar a menos 50 graus Celsius e os verões são curtos. A vegetação, árvores coníferas, exemplo de pinheiros e abetos. Animais, lobos, alces e lebres. Os locais, Sibéria, Suécia, entre outros. Eu trouxe aqui para mostrar, árvores coníferas essas aqui em forma de cone. Exemplo de um lebre e aqui de um alce. Campos. Possui vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos. Temperatura varia de acordo com o tipo de campo. Existem 5 tipos de campo. Os campos limpos, que predominam as gramíneas. Campos sujos, presença de arbustos e gramíneas. Campos de altitude, com altitudes superiores a 1,4 mil metros. Campos da Ileia, caracteriza-se por áreas inundáveis, e campos meridionais, propício para atividade agropecuária. Locais: Brasil, Ásia e Estados Unidos. Floresta tropical. Tem esse nome porque se encontra entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Temperatura média de 27 graus Celsius, chuvas abundantes durante todo o ano. Vegetação, árvores altas, grande variedade de plantas. Animais, onça pintada, peixe e boi. Locais, África, Ásia, América Central e América do Sul. Eu trouxe aqui as árvores de grande porte, exemplo de onça pintada e do peixe e boi. Os biomas brasileiros agora. Floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo, ocupa 9 países. São eles: Peru, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e o Brasil, sendo que no nosso país está a maior parte do bioma.
Clima quente e úmido, temperatura média de 26 graus Celsius. Fauna rica, com mais de 30 milhões de espécies. Flora diversificada, com árvores, ervas e arbustos. Aí eu trouxe aqui para mostrar a diversidade da fauna e a diversidade da flora. Curiosidades: a região de maior diversidade do planeta, cerca de 17% foi devastado nos últimos 50 anos, considerado o pulmão do mundo e possui o maior rio do mundo em extensão e volume, que é o rio Amazonas. Aqui o desmatamento, mostrando uma parte do desmatamento da floresta amazônica, e aqui o exemplo do rio Amazonas. Caatinga, temperatura média de 25 graus Celsius a 30, clima semiárido com poucas chuvas, vegetação adaptada a grandes períodos de seca, cactos, mandacaru, fauna, grande número de espécies, como tatupeba, asa branca, locais que encontramos Nordeste brasileiro e parte de Minas Gerais. Esse bioma aqui é o nosso bioma, o bioma onde a região de Irecê está, onde Lapão está. Aqui o exemplo de cactos e mandacaru também é chamada de floresta branca, porque tem essas árvores secas, que dá essa sensação de branco, né? Floresta branca. E aqui são as plantas xerófilas, certo? Aqui o tatupeba, bem conhecido, e a asa branca. Cerrado. Localização: abrange 4 estados no Brasil Central: Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Temperaturas altas, 2 estações bem definidas: seca, que é de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril. Vegetação: possui pequenas árvores com troncos retorcidos, grama e capins. Aqui tem as árvores retorcidas e aqui o exemplo da fauna. Pantanal: localiza-se em uma região plana. Durante alguns meses do ano fica inundado por causa dos rios da região. É considerado uma região de transição entre cerrado e floresta amazônica. Por causa disso, a fauna e a flora dos outros biomas também estão no Pantanal. Locais: sul do Mato Grosso do Sul e noroeste do Mato Grosso. Aqui as áreas inundáveis, aqui o tipo de flora e de fauna. Mata Atlântica: localizado no litoral brasileiro, com algumas extensões no interior do Brasil, em gerais locais com montanhas. Aí os estados que tem a Mata Atlântica: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Clima varia de quente e úmido até invernos rigorosos. A vegetação apresenta várias epífitas, ou seja, plantas que vivem sobre o tronco de outros vegetais. Aqui o exemplo das epífitas. Essas plantas que estão em cima de um tronco aqui, ó, de uma outra árvore. E aqui eu coloquei a diversidade da fauna da Mata Atlântica. Campos sulinos, também conhecido como pampas. Vegetação, principalmente gramíneas. Solo é duro e pouco profundo. O clima, no inverno, com temperaturas bem baixas, inclusive menos de 0 graus Celsius. Localização, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui, ó, predomínio de gramíneas e aqui a fauna dos campos sulinos. Obrigada, espero que tenham entendido o assunto.